Nosso objetivo é estudar as bactérias, o que é uma bactéria, suas cores, formas, onde vivem, o que elas podem influenciar na nossa saúde e no nosso dia a dia. Primeiro vamos esterilizar as placas de Petri com álcool. Em seguida vamos adicionar o nosso nutriente agar, o nosso alimento para bactérias, nas placas de Petri. Em seguida tampamos as nossas placas e esperamos esfriar. Após esfriarem, elas se solidificam, parecendo uma gelatina. Deixaremos uma placa em cima do armário, perto da entrada onde tem bastante corrente de ar. A segunda ficará perto do bonsai, em ambiente aberto. A terceira placa ficará no banheiro. E a nossa quarta placa ficará dentro da geladeira. Essa é a placa que ficou exposta no jardim. Para ver que tem umas manchinhas brancas. No caso aqui é um fungo. Aqui está a placa que ficou em cima do armário. Aqui estão as nossas colônias de bactérias. Esta é a placa que ficou exposta no banheiro. Essa placa que ficou na geladeira. Se colocar essa placa e essa placa uma ao lado da outra, vou colocar do armário também. Acho que tem uma pequena diferença aí em relação às placas que ficaram no nosso ambiente aberto. Beleza? Muito bem, conclusão do nosso relatório. Pessoal, as bactérias são organismos unicelulares. Nós somos organismos multicelulares. Possuímos várias células, milhões de células no nosso corpo. As bactérias não. Elas são formadas apenas de uma célula. A célula é a bactéria, ela é o organismo. Elas estão presentes praticamente em todos os lugares. Água, solo, ar no nosso corpo. E elas são de extrema importância para o equilíbrio do meio ambiente. Como assim, professor? Quando a gente pensa em bactéria, a gente já pensa em coisa ruim, a gente já pensa em doença, febre. Pessoal, não existe só bactérias que atacam o organismo do homem. Existem bactérias que só atacam determinados tipos de animais. Existem bactérias que só atacam plantas. Existem bactérias que são responsáveis por fazer, por exemplo, uma coisa que é muito importante,
a decomposição da matéria orgânica. Então, quando morre uma planta, cai uma folha, quando morre um animal, resto de comida, um dos responsáveis por fazer a decomposição são as bactérias. Então, as bactérias elas são muito importantes para manter o equilíbrio do meio ambiente. As bactérias, pessoal, também não vivem em qualquer tipo de ambiente. Elas têm um ambiente próprio para poder se reproduzir, para poder viver. Se a bactéria está acostumada com um ambiente mais quente e for para um ambiente mais frio, ela vai acabar morrendo. Se não tiver o alimento certo para ela poder consumir, ela também vai acabar morrendo. As bactérias elas possuem cores e formas diferentes. Elas são identificadas de acordo com a sua forma. E também um dos fatores que ajudam a identificar alguns tipos de bactérias é as cores também. Se vocês observaram na nossa placa de Petri, mas você observou colônias de bactérias de diversas cores. Cada cor representa um tipo de bactéria. E elas podem ser benéficas ou podem ser maléficas. Pessoal, as bactérias elas são assexuadas, ou seja, não tem sexo. O que a gente viu na placa de Petri são as colônias. A bactéria não dá para ver a olho nu. A gente não consegue ver as bactérias se a gente não tiver um microscópio e um tratamento especial para poder visualizá-las. Então, como é que elas se reproduzem? Como que elas conseguem se multiplicar? Como foi possível ver as colônias? Bom, temos aqui então uma célula, ou seja, uma bactéria, um organismo unicelular. Essa bactéria ela vai se alimentar daquele nutriente, daquela gelatina, e ela vai ficar maior. Quando ela cresce, o que acontece? Ela tem que fazer a divisão celular. Ela faz uma divisão binária. Ela se divide em duas células. Então essa célula grande vai fazer a divisão celular e vai dar origem a duas novas células, ou seja, a duas novas bactérias, que também irão crescer e assim vão dar origem também a duas novas bactérias. Uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, 32, 64 e assim por diante, até ser possível visualizar a colônia. A colônia é possível ver a olho nu. Existem bactérias de cores amareladas, existem bactérias de cores translúcidas, brancas, brancas foscas, diversos tipos de colônias que dão esse tipo de coloração graças às bactérias. Mas é claro, quando a gente coloca a mão em algum lugar, seja na terra, seja no corrimão, é sempre importante a gente estar mantendo a higiene, porque existem bactérias realmente que podem ser prejudicial. Um tipo de doença, por exemplo, é a pneumonia bacteriana. Existe a viral, existe a bacteriana. E é uma das mais complicadas de se tratar. Tem infecções quando você corta a mão, se você não lava o ferimento, você pode ter o acúmulo de bactérias, essas bactérias podem ser prejudicial para o seu ferimento. Então é sempre importante a gente manter uma higiene, principalmente no banheiro. No banheiro existe uma bactéria que causa nada mais, nada menos que a diarreia, a E. coli, Escherichia coli, certo? Então, higiene é sempre muito importante para evitar esses tipos de bactérias prejudiciais. Esse é o fim do nosso vídeo. Anotem as dúvidas para que elas sejam esclarecidas no futuro. Não esqueçam,
façam os seus relatórios práticos. As informações necessárias para vocês elaborarem o seu relatório estão todas no nosso vídeo. Se for tentar fazer algo do tipo em casa, peça autorização para os seus pais. Segurança sempre em primeiro lugar, certo? Ficamos por aqui e até a próxima.